Em instantes, teremos uma sessão especial, híbrida, presencial, em comemoração aos 60 anos do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. A autoria do eminente deputado Serafim Fernandes Correia, atendendo o requerimento de número 2781/2021. Esta sessão deverá ser presidida pelo deputado Carlinhos Bessa, nosso primeiro vice-presidente. Já se encontra em plenário o deputado Serafim Correia, autor desta propositura. O deputado Carlinhos Bessa deverá, em instantes, dar início a esta sessão especial em comemoração aos 60 anos do Centro Excelentíssimo Espírita. senhor doutor Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior, defensor público do Estado do Amazonas. A excelentíssima senhora Joyce Lane Jerônimo Portela, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, do Trabalho, da 11ª Região. O senhor Francisco Soares de Jesus, assistente geral do Centro Espírita Beneficente da União Vegetal. O senhor deputado Luiz Castro, deputado estadual na legislatura da 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª legislatura. O senhor Francisco Soares de Jesus, assistente-geral do Centro Espírita, já convidei também, né? O excelentíssimo senhor Armínio Adolfo de Pontes de Souza, Armínio Adolfo de Pontes de Souza, subsecretário municipal de Receita. Convido a todos de pé para que possamos ouvir o vídeo institucional. Não, desculpa. O hino nacional. O hino nacional brasileiro.
gigante pela própria natureza, esguelas forte pavem do colosso, então futuro espelhas a grandeza, terra dourada, dentro das mil és do Brasil, pátria amada, teus filhos deste sol és bom, gente, pátria amada, Brasil. Convido a todos a assistirmos um vídeo que será exibido institucionalmente alusivo aos 60 anos do Centro Espírito União Vegetal. Quando criei o Centro Vegetal, foi com esse pensamento de fazer uma paz no mundo. Criado pelo seringueiro José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel. No coração da floresta amazônica, em 22 de julho de 1961, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal trabalha pelo desenvolvimento humano em seu sentido espiritual, moral e intelectual. E acredita que é possível contribuir para a construção de um mundo mais justo e pacífico, de amor e solidariedade ao semelhante e aos necessitados. Ampliar as ações beneficentes e contribuir com a construção da paz e da justiça social, a UDV criou a Associação Beneficente Casa da União. Por meio de projetos como o Luz do Saber, a Casa da União faz atividades de inclusão digital, reforço escolar, profissionalização e alfabetização de adultos. A União do Vegetal também beneficia seus sócios trabalhando os vínculos familiares, porque uma família bem orientada é um dos pilares da sociedade. Mestre Gabriel, quantas e quantas pessoas ele já não tirou do abismo por essa religião.
E nessa luta que nós tivemos grande sofrimento dentro da união do vegetal, hoje não me arrependo, porque sempre ele dizia que andava atrás de um tesouro, e esse tesouro é a união do vegetal, porque a união do vegetal é um caminho maravilhoso, um caminho de flores, dá felicidade para a humanidade, faz um casal feliz, ter seus filhos sadios. A união do vegetal desenvolve a orientação espiritual de crianças e jovens, filhos de seus associados. A base é o valor e a importância da família e os princípios da união, da paz e do amor. Por isso que eu amo essa união de todas as crianças que eu faço amizade. Eu acho isso muito legal da parte de Deus, de cada lugar Deus ter colocado a gente em uma família. Nossas crianças e jovens também participam de atividades lúdicas em que aprendem o valor da natureza. Reconhecem o meio ambiente como sagrado e que fazemos parte dele. Desse modo, ensinamos a importância das florestas, da água limpa, do ar puro e do consumo consciente. Por ligação com a natureza, a UDV tem uma grande missão a cumprir em prol do bem-estar do ser humano e do meio ambiente. Para promover o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental, o manejo e a recuperação das florestas, a biodiversidade e os recursos hídricos, a União do Vegetal criou em 1990 a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Dessa forma, a UDV conserva áreas de vegetação nativa, principalmente na Amazônia, mantendo um banco genético de espécies que considera sagradas e outras ameaçadas de extinção. A UDV mantém também um departamento de plantio e meio ambiente, visando a adoção de práticas sustentáveis no cultivo do mariri e da chacrona, com as quais é preparado o chá Oasca. Quase todos os preparos de vegetal na UDV são feitos com plantas cultivadas no âmbito interno do centro. E assim, do coração da floresta até as grandes cidades do Brasil e do mundo, a União do Vegetal vem ampliando sua mensagem de paz, trazendo esperança de dias melhores para toda a humanidade. Os nossos desafios internacionalmente começaram nos Estados Unidos, onde nós tivemos que ir até a Suprema Corte dos Estados Unidos para garantir o nosso livre direito ao exercício da nossa religião. E nos Estados Unidos nós encontramos no âmbito espiritual a solução e a força para vencer os desafios. Atualmente os nossos principais desafios estão na Europa, onde alguns governos dificultam o nosso livre exercício de religioso, mas também é no âmbito espiritual que nós estamos encontrando a força e a resistência e a inspiração para continuar a vencer esses desafios que estão se apresentando no momento. A União do Vegetal ela foi criada dentro da simplicidade por José Gabriel da Costa, também conhecido como Mestre Gabriel, nosso guia espiritual
que criou a União do Vegetal dentro dos seringais da Amazônia brasileira. E de lá, das florestas, ele trouxe a União do Vegetal para Porto Velho, onde ele formou seus primeiros discípulos, pessoas simples, que souberam dar continuidade a esta obra e que hoje está presente em todos os estados do Brasil e também em 11 países em todo o mundo. A União do Vegetal tem um destacado trabalho na defesa do uso religioso do ayahuasca com princípios éticos. Nossa posição é que o vegetal deve ser utilizado de maneira responsável e jamais pode ser objeto de comercialização ou associado a qualquer droga. O caráter religioso e ritualístico da comunhão do ayahuasca deve ser preservado em todas as ocasiões. Convido o excelentíssimo senhor deputado Serafim Corrêa, autor da propositura, para neste momento fazer seu manifesto. TV Assembleia, canal 6.2, Sistema Digital Aberto. Excelentíssimo senhor deputado Carlinhos Bessa, muito digno presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Cumprimento o senhor Rui Fabiano Batista Rabelo, representando neste ato o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Igualmente o excelentíssimo senhor doutor Antônio Cavalcante Albuquerque Júnior, defensor público do Estado do Amazonas. Cumprimento igualmente o nosso sempre deputado Luiz Castro, que nos honrou com a sua presença durante 20 anos aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Igualmente o senhor Francisco Soares de Jesus, assistente-geral do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Cumprimento a excelentíssima senhora doutora Joycilene Jerônimo Portela, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. E, finalizando, cumprimento o doutor Armínio Adolfo de Pontes e Souza, subsecretário municipal da Receita, SEMEF. Cumprimento a todos os senhores e senhoras, dou as boas-vindas a todos. Dizer da minha alegria de poder ter sido o autor desta proposta que foi aprovada por todos os deputados e deputadas. A relevância da União do Vegetal, uma religião amazônica que nasce na floresta, mas com dois objetivos maravilhosos que nos nossos dias devem ser extremamente valorizados, quais sejam paz e amor. Então, quando o meu querido amigo e irmão de longas caminhadas, Armínio, falou comigo, e eu disse, nenhum problema, eu faço a proposta, para mim é uma alegria, porque nós vivemos um mundo de confrontos, de guerra, de briga, de confusão, todo mundo quer brigar, ninguém quer propagar a paz, ninguém quer propagar o amor. E isso vale para os países que vivem guerras cibernéticas, que vivem guerras comerciais, que vivem guerras permanentes. E, de outro lado, descendo para as famílias, nós vemos situações tão delicadas, tão difíceis, que no momento em que
nós temos uma oportunidade, devemos louvar paz e amor, os dois objetivos da união do vegetal, exatamente para nos contrapormos a essa onda de violência, de morte, de degradação que o mundo vive. E o mundo, no sentido bem amplo mesmo, em todos os países. O nosso Brasil é um exemplo disso. Sempre confronto, sempre briga, sempre confusão, mortes pela Covid. E tudo isso o que é? Falta de amor, falta de paz, falta de entendimento, falta de diálogo, falta de conversa. Então, meus caros amigos, eu quero lhes dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder ter sido o veículo a promover essa reunião que homenageia os 60 anos do União do Vegetal, criado pelo mestre Gabriel lá 60 anos atrás, mas que semeou frutos, que ganhou seguidores, que hoje prosseguem na pregação do paz e amor a partir da floresta amazônica. Portanto, meus cumprimentos a todos os senhores e senhoras, meus parabéns, parabéns aos seguidores do mestre Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim. Convido a todos os presentes que possamos estar de pé, posição de respeito para a entrega da placa comemorativa, onde será entregue aqui nesse momento, será recebido pelo Dr. Rui. TV Assembleia Canal 6.2, 6 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Sessão especial. Nesta manhã, tarde de terça-feira, aos 10 dias de agosto de 2021. Sessão especial híbrida em comemoração aos 60 anos. Tem que haver a leitura da placa. A placa diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas presta homenagem ao Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, reconhecendo suas valiosas contribuições no campo religioso, social e ecológico, através dos seus diversos departamentos, tirando as pessoas dos vícios e fortalecendo a família, base primordial para a sociedade saudável ao longo de seus 60 anos de criação. Manaus, 10 de agosto, presidente Roberto Cidade e deputado Serafim Correia. Sessão especial em comemoração aos 60 anos do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Autoria do eminente deputado Serafim Fernandes Correia, atendendo o requerimento de número 2781/2021. Sessão presidida por Sua Excelência, deputado Carlinhos Bessa, nosso primeiro vice-presidente. Convido, na continuação desse ato, o mestre de cerimônia Silvio Santos para proceder a chamar os nomes das pessoas homenageadas nessa sessão. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. Onde serão entregues os certificados aos homenageados. Sessão especial em homenagem aos 60 anos do Centro Espírita Beneficente União Vegetal. Agora farei a chamada dos homenageados. Peço que ocupem aqui à frente. O local que vai ser indicado pelo cerimonial, e solicito que o deputado Serafim Correia, autor da propositura, se posicione para fazer as entregas juntamente com o deputado Carlos Bessa e outros convidados. Farei agora a leitura do certificado.
A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas homenageia o senhor ou a senhora na passagem dos 60 anos de existência do Centro Espírita Beneficente União Vegetal, UDV, em reconhecimento aos serviços prestados em prol dos cidadãos amazonenses no campo religioso, social e ecológico. Manaus, 10 de agosto de 2021. Deputado Roberto Cidade, PV, presidente da ALEAN, e deputado Serafim Correia, PSB, autor da propositura. Convido para compor o dispositivo os seguintes homenageados: Senhor Florencio Siqueira de Carvalho, homenagem póstuma, mestre da União do Vegetal, representado pelo senhor Francisco Rosário Neves Filardi. Também para compor a mesa, o dispositivo, o senhor Francisco Roberto Evangelista, homenagem póstuma, mestre da União do Vegetal, representado pela senhora Sâmara Farias Evangelista. O terceiro homenageado é o senhor Geraldo Florencio de Carvalho, homenagem póstuma, mestre na União do Vegetal, representado pela senhora Graciete de Carvalho. Convido para compor o dispositivo o senhor José Florencio de Carvalho, homenagem póstuma, mestre da União do Vegetal, representado pelo senhor Jailson Gomes de Carvalho. Também o senhor Vicente Marques da Silva, homenagem póstuma, mestre da União do Vegetal, representado pela senhora Ivânia Marques Amaro. Senhora Ana Maria Farias Evangelista, conselheiro na União do Vegetal. Convido a senhora Osélia Gomes de Carvalho, conselheira na União do Vegetal, participando de forma virtual, representada pelo senhor Jailson Gomes de Carvalho. O senhor Jailson já se encontra no dispositivo. E, fechando com chave de ouro, a senhora Sueli Moraes de Carvalho, conselheira na União do Vegetal, participando também de forma virtual, representado pela senhora Samaé Moraes de Carvalho Filardi. Agora convido o autor da propositura, deputado Serafim Correia, para proceder à entrega. A primeira, o senhor Francisco Rosário Neves Filardi. Agora o deputado Carlinhos Bessa, a senhora Sâmara Farias Evangelista, novamente o deputado Serafim Correia, a senhora Graciete de Carvalho, agora o senhor Jailson Gomes de Carvalho recebe do deputado Carlos Bessa também homenagem póstuma ao senhor José Florencio de Carvalho. O deputado Serafim Correia entrega agora a senhora Ivânia Marques Amaro, homenagem póstuma do senhor Vicente Marques da Silva.
Aí o deputado Carlos Bessa entrega o certificado à senhora Samaé Moraes de Carvalho. Vamos preparar agora para a foto oficial. Peço aos deputados Carlos Bessa e Serafim para se posicionarem ao centro e solicito aos homenageados um sorriso. Foto oficial. Muito obrigado a todos, parabéns e retornem aos seus lugares. Senhor presidente desta sessão, era o que eu tinha. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Silva Santos, mestre cerimonial. Gostaria de perguntar ao deputado Luiz Castro se ele gostaria da palavra nesse momento, em homenagem. A presidência está colocando à disposição da Vossa Excelência, se o senhor entender que há necessário. Então, o senhor está com a palavra, deputado. TV Assembleia, canal 6.26 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Toda sexta, às 7 da noite, pela 106,9 MHz, Semana Aliança. Surpresa, presidente, mas não poderia negar a honra de fazer a locução da palavra, fazendo por primeiro uma saudação ao presidente da Assembleia em exercício, nesta sessão especial, deputado Carlos Bessa, ao deputado Serafim Correia, que é o autor desta importante propositura, por quem temos enorme respeito e carinho, ao doutor Rui Fabiano Batista Rabelo, que representa neste ato o Centro Espírita União do Vegetal. Peço licença para tirar a máscara só aqui da tribuna. Quero também fazer uma saudação ao doutor Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior, defensor público do Estado do Amazonas, e também membro proeminente da União do Vegetal, a excelentíssima senhora, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, nossa saudação, ao senhor Francisco Soares de Jesus, assistente-geral do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, da União do Vegetal, e ao nosso amigo, doutor Armínio Adolfo de Pontes e Souza, subsecretário municipal da Receita, da Secretaria Municipal de Finanças, e a cada um e cada uma daqueles que estão aqui presentes nessa sessão e daqueles que a acompanham pelas mídias sociais, pela internet. Quero fazer uma saudação também aos servidores da casa, que tenho a oportunidade de reencontrar, a pessoa do meu amigo Leron e de tantos outros que aqui estão, especialmente o cerimonial da casa. Deputado Serafim, muito grato por ter me convidado, em conjunto com os dirigentes da União do Vegetal, o doutor Armínio e todos, a saudação especial ao representante Rui Fabiano, que veio em nome da União Vegetal do mundo, pode-se dizer, né, do Brasil e do mundo, receber em mãos essa homenagem. Quando foram os 50 anos da UDV, eu tive esta honra, deputado Serafim, que Vossa Excelência tem por ocasião dos 60 anos, deputado Bessa, e nós tivemos em outros momentos, né, num outro momento, sem a epidemia, sem a necessidade de todas essas medidas protetivas que temos hoje que obedecê-las, tivemos também uma bela sessão especial, 50 anos da União do Vegetal. E como Vossa Excelência bem observou, deputado Serafim, nós precisamos celebrar as instituições, especialmente aquelas que têm um cuidado espiritual de utilizar a religiosidade de maneira positiva, de maneira fraterna, de maneira a colocar os valores e os princípios cristãos em primeiro lugar.
A União do Vegetal é profundamente cristã. Mestre Florencio, no seio da floresta amazônica, no estado do Acre, ele estava ali recebendo esta missão de Deus para criar, como o deputado Serafim bem observou, uma religião autenticamente de origem amazônica. E esta União do Vegetal, cujo nome já expressa a união de pessoas que buscam a fraternidade, a solidariedade entre os seres humanos, ela tem um papel importantíssimo para nós, não só no sentido espiritual, mas também no sentido social, no sentido ambiental. Ao longo dos anos, eu tenho aprendido muito com vários membros da União do Vegetal pelo seu trabalho, não só dentro da União do Vegetal, mas na própria sociedade. Eu falo, por exemplo, do saudoso mestre Roberto Evangelista, né? Que se foi desde cedo, lembrando, desde que Armínio falou comigo, me convidou, com o deputado Serafim para a sessão, me lembrava dele, do mestre Florencio, de tantos ensinamentos, né? De pessoas ilustres, outros que estão aqui, um que não pode estar presente porque está com um problema de coluna, que é nosso amigo Moacir Biondo, que é o maior especialista da região amazônica de plantas medicinais, né? Inclusive alguém que conseguimos outorgar o título de cidadão amazonense e ainda não recebeu. E agora, de público, eu vou pedir ao meu querido deputado Serafim, se a gente puder futuramente, quando ele melhorar de saúde, poder fazer essa concessão do título de cidadão amazonense para o querido Moacir Biondo. A todos vocês, se eu for nominar um por um, eu serei injusto, mas eu quero agradecer, dizer que a União do Vegetal, deputado Bessa, foi sempre no meu caminho, na minha caminhada, como cristão, como cidadão e como político, uma luz. Nós que trabalhamos no sentido de unir as religiões, unir os credos acima das divergências. Um mundo cheio de ódio, cheio de desavença, cheio de dizer eu tenho a razão e você não tem, cheio de incompreensão. A União do Vegetal é um oásis de compreensão, de cooperação e de bons exemplos. E nós que falamos e lutamos pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, do Brasil e do mundo, precisamos muito mais ainda nos inspirar e nos guiar pelos exemplos belíssimos que começaram com o mestre Gabriel, mas que prosseguem até os dias de hoje, já em 11 países e irradiam pelo mundo inteiro. Muito obrigado, parabéns, muita vida e muita luz para a União do Vegetal. Obrigado, deputado Luiz Castro. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor Rui Fabiano Batista Rabelo, representante do Centro Espírita da União Vegetal. O senhor tem a tribuna. Bom, inicialmente eu quero saudar os irmãos da União aqui presentes e, em nome do deputado Serafim Corrêa, que propôs essa sessão, e o deputado Carlos Bessa, saudar as autoridades presentes. Bom, desnecessário dizer da honra de falar na tribuna desta Assembleia Legislativa nesta solenidade que homenageia os 60 anos do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Trata-se de religião de fundamentação cristã reencarnacionista, originária daqui, da Amazônia, que professo há 36 anos e há 27 anos como integrante de seu quadro de mestres da sede geral em Brasília. Também conhecida pela sigla UDV, esta religião teve origem modesta num longínquo seringal da floresta amazônica, na fronteira do Brasil com a Bolívia, em 22 de julho de 1961. Seu fundador, José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel, cujo centenário celebraremos no próximo ano, era um homem simples, um caboclo nordestino, nascido em Coração de Maria, interior da Bahia, nas proximidades de Feira de Santana. Em 1944, aos 22 anos, como tantos outros jovens nordestinos,
migrou para a Amazônia como soldado da borracha, contribuição fundamental do Brasil à vitória dos aliados sobre as forças do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Esse esforço de guerra, que impunha o desafio de duplicar a produção mundial de borracha e que acabou por quadruplicá-la, custou caro ao Brasil. Enquanto nas frentes de batalha da Europa morreram 465 soldados, nos seringais da Amazônia morreram de doenças tropicais e ataque de feras nada menos que 30 mil soldados da borracha. Este, aliás, é um capítulo heróico e, no entanto, pouco valorizado da história do Brasil. Mestre Gabriel veio para a Amazônia ciente de que, para além de seus deveres cívicos, como integrante do Exército da Borracha, era portador de uma missão espiritual. E essa missão concretizou-se em 1961 com a criação da União do Vegetal, cujo sacramento religioso é o chá Oasca, comungado nas suas sessões ritualísticas, denominadas sessões de escala, realizadas no primeiro e terceiro sábados de cada mês. O chá, que nós chamamos de vegetal, é conhecido também por outras denominações, como ayahuasca e daime. Por seus efeitos fisiológicos, foi submetido desde os anos 80 e por iniciativa da própria UDV a diversas pesquisas médico-farmacológicas em centros acadêmicos do Brasil e do exterior. Uma delas, feita por pesquisadores do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, constata que o chá ayahuasca aumenta a proliferação de progenitores neurais humanos em mais de 70%, o que favorece o combate à depressão. A pesquisa foi publicada na revista científica norte-americana PEER. Pesquisa anterior, publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, já havia mostrado a eficácia da ayahuasca na redução dos sintomas de depressão. Cito apenas esses dois estudos com uma amostragem de outros que têm sido publicados e que corroboram o que Mestre Gabriel antecipou quando disse que o vegetal é inofensivo à saúde. Mais que isso, é benéfico, sobretudo se comungado em seu devido contexto, o espiritual. Essas pesquisas que constataram a natureza inofensiva do chá ayahuasca, produto da decocção de duas plantas amazônicas, o mariri, Banisteriopsis caapi, e a Chacrona Psychotria viridis, embasaram a liberação do uso ritualístico do vegetal pelo Estado brasileiro. O mesmo ocorreria anos depois, em 2006, nos Estados Unidos, onde a UDV estava instalada desde os anos 90. A Suprema Corte, por unanimidade, aprovou o uso religioso da ayahuasca, nos termos em que a utiliza a União do Vegetal. E o relator, juiz John Roberts, fez constar em seu relatório o reconhecimento de que, aspas, a UDV é um exercício sincero de religião. Dos seringais, a União do Vegetal migrou para Porto Velho em 1965. Mestre Gabriel registrou-a em 1967 e lá começou a organizá-la como instituição religiosa, recebendo discípulos, formando sua direção e formulando seu estatuto, regimento interno e boletins. Sua primeira filial foi aqui, em Manaus, o hoje Núcleo Calpuri, oficialmente registrado em 1971 pelo próprio Mestre Gabriel, mas funcionando desde 1967, portanto, há 54 anos. Foi aqui em Manaus, por ocasião desse registro do Núcleo Calpuri, que Mestre Gabriel fez uma profecia que vem se cumprindo. Disse que daqui de Manaus, a União do Vegetal vai circular o mundo. E isso está ocorrendo. Hoje, além da sede geral, a União do Vegetal tem 204 núcleos e distribuições autorizadas de vegetal em todos os estados brasileiros e em mais 10 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Portugal, Espanha, Reino Unido, Suíça, Itália, Holanda e Austrália. O primeiro núcleo fora da Amazônia estabeleceu-se em São Paulo em 1972, um ano após o falecimento do Mestre Gabriel. E surgiu a partir do interesse de um grupo de artistas de teatro de São Paulo que haviam conhecido o vegetal aqui em Manaus. Eles deram origem ao núcleo Samaúma. E
e o fenômeno se repetiria em relação aos outros núcleos que ininterruptamente iam se estabelecendo por todo o país, sempre dentro da profecia que apontava Manaus como centro de propulsão. E foi assim também que nos anos 80 a União do Vegetal chegou aos Estados Unidos, aos anos 90, perdão, aos Estados Unidos. Cidadãos de lá, que haviam conhecido o vegetal aqui em Manaus, deram início ao estabelecimento desta religião naquele país. Hoje, há 7 núcleos, 2 distribuições autorizadas de vegetal e 2 plantios de mariri e chacrona nos Estados Unidos, num total de 500 sócios, sendo, depois do Brasil, o país em que a UDV tem maior presença. Administrativamente, a UDV compõe-se de sede geral, núcleos e distribuições autorizadas de vegetal. É dirigida pelo Conselho da Representação Geral, cuja autoridade máxima é o mestre-geral representante, eleito por este Conselho para um mandato de 3 anos. Hoje ocupa este cargo o mestre José Carlos Garcia, em cujo nome aqui me manifesto. Possui também órgãos técnicos incumbidos de aprofundar estudos referentes à temática do chá ayahuasca nos diversos campos que abrange: religioso, cultural, sociológico, jurídico, ecológico e biomédico farmacológico. A UDV mantém ainda instituições beneficentes em todo o Brasil e também nos Estados Unidos, voltadas ao atendimento de menores e idosos carentes. Pelos serviços sociais que presta, recebeu da parte do Estado brasileiro o título de Utilidade Pública Federal. O mesmo título lhe foi concedido em diversos estados e municípios do Brasil. A UDV é cristã porque reconhece e professa a divindade de Jesus Cristo. E é reencarnacionista porque crê que é por meio de sucessivas vindas à Terra que os espíritos evoluem para um dia se purificar e chegar ao reino de Deus. Jesus, na doutrina da UDV, é o Messias, o Verbo divino, e trouxe à humanidade a força da salvação. Confirmou os profetas que o antecederam e o fez com atos, os milagres e com palavras. Sua pregação trouxe à humanidade o sentido do perdão e da justiça, justiça com amor, em contraste com a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Sendo cristã, a UDV incorpora os fundamentos do judaísmo absorvidos pelo cristianismo. Jesus confirmou os 10 mandamentos de Moisés e os resumiu em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mestre Gabriel, fundador da UDV e seu guia espiritual, deu destaque a esse mandamento de Jesus, acrescentando-lhe: quem amar ao próximo como a si mesmo será merecedor de receber o símbolo da união. Luz, paz e amor, Deus no coração. A UDV é uma religião espírita porque ensina o que é o espírito. O ser humano não é um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo. O corpo é provisório, o espírito é permanente e imortal. Trabalha-se com a memória e a concentração mental. Autoespiritismo. Dentro do fundamento reencarnacionista, a UDV ensina que a evolução do espírito só se dá quando encarnado, e o objetivo é o de desenvolver suas virtudes morais, intelectuais e espirituais, para que gradualmente sinta a realidade da vida e da existência de Deus. É na sequência do cristianismo, e sem dele se afastar, que se coloca o trabalho religioso da UDV. Jesus mostrou o caminho da salvação. A UDV auxilia o ser humano a nele caminhar, pregando a prática do bem, o amor ao próximo e a constância nos deveres. Sabemos que o que nutre e sustenta uma religião não é o seu reconhecimento institucional, mas o conteúdo e a consistência de sua mensagem, a chama profética que a inspira, a coerência de quem a difunde. Basta-lhe o sopro do sagrado para ser o que é. Sem esse sopro, de nada vale, do ponto de vista espiritual, o reconhecimento formal de quem quer que seja. No entanto, esse reconhecimento não é irrelevante. Permite que um número maior de pessoas conheça e se beneficie dos frutos de sua doutrina e revelação. Daí a importância que nós, da União do Vegetal, atribuímos a homenagens como esta, que nos presta a Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas, que fortalece nosso empenho de consolidar institucionalmente esta religião de origem brasileira, mas de destinação universal. Ao longo destas 6 décadas de sua história, a UDV viveu as provações e os preconceitos que costumam afligir o que é novo. Mestre Gabriel chegou a ser preso em Porto Velho em 1967 por uma noite, no meio de uma sessão religiosa. Foi libertado por falta de elementos que justificassem a prisão. Ainda em Porto Velho, um ano depois, o governo do então território de Rondônia, mesmo sem qualquer embasamento legal, mandou fechar a UDV, reaberta 2 anos depois, por decisão judicial. No curso destas 6 décadas de existência, a UDV viu-se questionada com frequência pela mídia, autoridades e outros cultos religiosos, disso resultando apreensões do vegetal em seus núcleos e em aeroportos, além de constrangimentos a seus adeptos. Tudo isso, porém, infelizmente, foi sendo gradualmente superado por meio de esclarecimentos e por meio de pesquisas que atestam os benefícios do uso ritualístico da ayahuasca na UDV. A segurança institucional que hoje temos de comungar este chá sagrado representa o coroamento de um trabalho espiritual que teve origem no ermo da floresta amazônica, em condições materialmente adversas, graças à devoção do Mestre Gabriel e de seus primeiros discípulos, alguns dos quais hoje aqui justamente homenageados, entre os quais os saudosos Mestre Florencio, Roberto Evangelista, Geraldo Carvalho, Vicente Marte e José Carvalho, e as conselheiras aqui presentes, Ana Evangelista, Osélia e Sueli Carvalho. Conhecendo essa história, que temos certeza de que será contada por muitas e muitas gerações, não há como desconhecer que algo mais que o esforço humano inspira, conduz e orienta a expansão da união do vegetal pelo mundo. Vivemos o advento da Era de Aquário, prevista como um marco de uma profunda renovação civilizacional, marcada pelo gradual reencontro da humanidade com sua origem espiritual. Vejo a união do vegetal como um sinal eloquente desse processo. Diz o Evangelho de São João que o Espírito sopra onde quer. Há 60 anos soprou no seringal Sunta, no ermo da floresta amazônica, e continua a soprar mundo afora. E aqui hoje, neste plenário desta Assembleia, estamos colhendo este importante reconhecimento da sociedade amazonense, sem perder de vista o prenúncio de Mestre Gabriel de que, daqui de Manaus, a união vegetal vai circular o mundo. É isso. Luz, paz e amor. TV Assembleia, canal 6.2, 6 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Esta sessão tem tradução simultânea com verdadeiro intérprete de Libras. Deixamos o registro, deputado Serafim parabenizando o reconhecimento, o agradecimento ao senhor Rui, que veio lá de Brasília para receber essa homenagem dessa casa. Sou uma pessoa que conheço também a União Vegetal, no município de Tefé, onde tem um trabalho belíssimo. Eu só tenho que parabenizar vocês pelo gesto de amor que vocês têm pelo próximo, pelos irmãos de vocês e pela forma que vocês acolhem cada ser que se encontram perdido na sociedade. Tenho relatos do deputado Serafim, seu Rui, de pessoas que tinham a vida perdida já no município de Tefé pela droga, pelo álcool, por tantas outras coisas que ninguém conseguia mais dar credibilidade. E a União Vegetal deu oportunidade, recuperou, e hoje são pessoas trabalhadoras que trabalham no nosso município, que são exemplos de caráter e honestidade. Só conseguiram se livrar de algo de ruim que fazia parte da sua vida.
que muitos órgãos, muitas pessoas, muitos seres deixaram de olhar para aquele ser humano com carinho, como é o dever de todos nós. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estava falando do Dr. Rui, que conheço o professor Luzivaldo, foi uma das pessoas que iniciou a União Vegetal no município de Tefé. Conheço o seu César, conheço o seu Júlio, também do município de Tefé. Então, é um trabalho belíssimo. Só tenho que parabenizar e reconhecer esse trabalho de vocês hoje como primeiro vice-presidente dessa casa e dizer que vocês continuem fazendo, que Deus ele nos proporciona as coisas boas que a gente faz, que nós plantamos, nós colhemos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Diante do mais, gostaria de encerrar essa sessão agradecendo a presença de todos. Que Deus abençoe cada um de nós e possamos voltar para nossa casa em segurança e continuar fazendo o bem pelo povo do estado do Amazonas. Obrigado. Deus abençoe a todos. TV Assembleia Canal 6.2, Sistema Digital Aberto 6 pela NET, claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Você pode acompanhar agora as nossas transmissões ao vivo pelos canais do Poder Legislativo nas redes sociais, Instagram, YouTube e Face. Siga as redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas. No Instagram, o perfil da Alean, @AssembleiaM. No YouTube, através do youtube.com/canal Alean. No Face, Assembleia do Amazonas. Se inscreva e acompanhe o trabalho do Poder Legislativo de perto. Informação é trabalho da Assembleia. Acesse nosso site e fique por dentro da atuação de seu deputado, www.ali.am.gov.br. Estamos também no Twitter, www.twitter.com/@AssembleiaM. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na arte de informar. Saúde, cultura, esporte, cidadania, solidariedade, meio ambiente, de bem com a vida. Meio-dia, a sua revista sonora de todos os sábados na Rádio Alean, FM 106,9 MHz. Musicalização, apresentação, produção, Mônica Santaella. Participação do DJ João Santana. Evite a aglomeração ao sair de casa. Use máscara, ela salva vidas. Lave bem as mãos com água e sabão, use álcool gel. TV Assembleia também é utilidade pública, canal 6.2, Sistema Digital Aberto, 6 pela NET. Respeite o distanciamento social. Sem vacinação não há solução. Vacina sim. Apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente. Você que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, não esqueça de tomar a segunda. Não vacile. Somente com a segunda dose você adquire a verdadeira imunidade. Vacina sim. Sem vacinação não há solução. Ouça a rádio Alean, FM 106,9 MHz. Música e informação. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, ao vivo, Assembleia em Revista. E às sextas-feiras, 7 da noite, Semana Alean. De segunda a quinta, 7 da noite, pela FM 106,9 MHz, Parlamento em Foco. A apresentação da jornalista Gisele Nascimento. É a nova grade de programação local da sua rádio Alean, FM 106,9 MHz. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista Mônica Santaella.